deixa eu seguir aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Quero trazer isso aqui, essa questão da Libra, tá? Para a gente entender o que o Flamengo veio fazendo na Libra, né? Vai se criando um clima tenso e, como eu disse, meu amigo, defesa do Clube de Regatas do Flamengo. É os interesses do Clube de Regatas do Flamengo. Então, vamos para cima. Mas vamos lá. Tem um bastidor aqui, o Rodrigo Matos, um cara que acompanha bastante essa questão, e vamos ver aqui o que ele vai falar pra gente. Nosso primeiro milagre no ar, JP, põe na tela aí, garoto, ó, vamos ver. Olha só que maravilha! Flamengo e Libra, divisão do bolo de TV. Total do contrato. Aliás, esse negócio de dividir bolo não é comigo, não, cara. Se tiver bolo, já era, é meu. Olha aí, total do contrato, 1.101 milhão. Que massa, acorda, filho. 1,170 bilhões. 200 milhões do pay-per-view. A divisão de audiência válido até o ano passado. Presta atenção nisso, ó. Audiência meio a meio para cada clube por jogo. Eu já não entendi isso aqui, mas vocês vão me explicar porque vocês são claros. Vocês são os craques, né? Flamengo, 11% do bolo, o total do Flamengo seria 160 milhões. A proposta da Libra é Flamengo menos 22% do bolo, o que aumentaria para 200 milhões. A meta do Flamengo, 37, menos não, né? 37% do bolo, que daria 250 milhões. Milhões aqui para lá, a gente é justa, né, Rodrigo Matos? É isso aí, Massini. Bom, a gente está voltando a um assunto, né? Que a gente deu a informação primeiro lá atrás, que tinha uma briga e tinha uma disputa ali do Flamengo com a Libra relacionada a essa. Especificamente ao critério de divisão de audiência, né? O critério de divisão de audiência. Então a gente publica aqui os números, total do contrato, todos os números que o Massini falou. O que a gente tinha que a gente publicou da outra vez? Que o Flamengo tinha feito cálculo e que. Rapidinho aqui, o Francisco está dizendo que não tem opção. Caramba, Francisco. Cara, me passa o e-mail aí, vou tentar mandar lá, ou tenta falar lá no atendimento do Flamengo. É até bom o atendimento sócio-torcedor, que você pode dizer como é que tá. Eles disseram que é melhorar o atendimento, né, ao cliente no sócio-torcedor. Sobre o vídeo aí, só a coisa importante que a gente tem que ver aqui, tá? É o que vem sendo feito, né, pela diretoria atual, né, para poder, vamos dizer assim, mitigar o prejuízo que o Flamengo teve com esse novo contrato. Então, aqui eles estão colocando, tá? Nessa parte aqui, ó, na parte do lado direito aqui, ó, divisão audiência válido até ano passado. Audiência 6,5 para cada clube por jogo. Aí aqui Flamengo, 11% do bolo, total Flamengo 160 milhões. Isso aí é o contrato que está em vigor. Proposta da Libra, né? O Flamengo vem tentando, como eu disse, renegociar essa divisão, e a Libra tem uma proposta que seria de 22% do bolo, o que daria 200 milhões, tá, para o Flamengo. A meta que o Flamengo quer, a proposta do Flamengo é de 37% do bolo, e o total, né, saltaria aí para 250 milhões, tá? É só para vocês entenderem ali qual é o cerne mesmo do debate. E que ele ia ganhar só 160 milhões de reais, porque ele ia ficar só com 11% do bolo de audiência. O bolo de audiência do total do contrato dá líquido ali 290 milhões para todos os clubes da Libra, e ele só ia ficar com 11%, quase a mesma coisa dos outros. Então ele ia para 160 milhões, lembrando que ano passado o Flamengo ganhou 292 milhões. Então ia ser uma queda meio brutal de receita, né, de 130 milhões. Aí o Flamengo estava cogitando sair da Libra, uma relação muito tensa. Continua a relação muito tensa. A Libra fez propostas. 4 fórmulas diferentes, pelo que eu fiquei sabendo. Como a gente vai entrar na complexidade da fórmula, aqui a gente já entraria no mundo de Nárnia, digamos assim. Tem que ter um programa só para tentar explicar a fórmula, né? Mas, basicamente, a fórmula que foi mais favorável, digamos assim, o salto do Flamengo iria para 22% desse bolo de audiência, um pouco mais de 1/5, e aí o seu valor iria para algo como em torno de 200 milhões no cálculo que o clube faz. O clube quer mais do que isso, ele quer o critério de cadastro do pay-per-view, ou seja, o que ele tem no tamanho do pay-per-view. E aí, porque o pay-per-view não é essa divisão de TV aberta e TV fechada. A lógica do Flamengo é, olha, pegam todos os meus jogos, tiram da TV aberta, prejudicam o meu critério aqui na audiência, e aí usam tudo. E lembrando, no contrato atual, a Globo não tem, tá, um teto que obriga, né, ela a exibir um número de jogos do Flamengo na TV aberta. Isso fica a total critério da Globo,
E como você tem uma medição por audiência, porra, a audiência está na TV aberta, meu amigo. Né? A questão do pay-per-view, quando você tem jogo na TV fechada, é justamente o que ele está falando. É a assinatura, é aquele cliente que adquire o pay-per-view da Globo e ele coloca lá que ele torce pro Flamengo. Então, quer no cadastro. Qual é o seu time? Flamengo. Então, todo mundo aí que tem pay-per-view, inclusive torcedor do Flamengo. Se você não identificou seu time lá no teu cadastro, identifique. Né? Porque o Flamengo quer ganhar em cima disso. Usam tudo no pay-per-view. Então, eu quero que o critério de pay-per-view seja usado também para... E outra coisa, tá? O BAP, inclusive, eu não sei se a gente não vai assistir o vídeo todo, não, mas eu não sei se o Rodrigo fala aí, ou ele vai falar aí. O BAP, ele ameaçou de sair da Libra, de ir para a Liga Forte União. Logicamente, o Flamengo, independente disso, teria que cumprir o contrato atual. Mas o pessoal... Aí ele entrou no tal do Conselho Gestor da Libra, ele foi indicado, tem uma cadeira lá, que é um conselho que tem uma forte influência dentro da Libra, e eles aceitaram rediscutir esses valores, como ele diz, como o Rodrigo está colocando ali. As propostas estão sendo colocadas na mesa porque o Flamengo não aceita essa divisão atual. Ah, mas tem que ficar igual, meu amigo. Eu só vou concordar que o Flamengo tem uma diferença, que o Flamengo ganhe menos do que Palmeiras, menos do que Corinthians, que está lá na Liga Forte União, quando o Palmeiras, então, aceitar ganhar igual o 15 de Piracicaba no Paulista. Enquanto não tiver isso, não vem meter papinho pra mim, porque chega no Campeonato Brasileiro. Isso é hipocrisia, pô. Ou você... O Palmeiras ganha a mesma coisa pelo Campeonato Paulista do que o Red Bull Bragantino? Ganha? Hã? Não ganha, né? Então, porra, não tem por que o Flamengo ganhar, perder no contrato sem contrapartida. E pior... Nem só a questão de você diminuir consideravelmente o ganho do Flamengo em receita, mas não ter contrapartida. Antes você negociava sozinho um contrato muito melhor, você entra para um bloco econômico. Eu também sou contra ir para a Liga Forte União, até porque, indo ou não, o Flamengo iria ter que cumprir o contrato que tem atual, cheio de problemas esse contrato com a Globo, né? Então, é simplesmente um clube dos 13 moderno, um novo bloco econômico que discute direito de transmissão. Você não tem garantia de liga. E, gente, esqueça, não vai ter liga. Não vai ter liga. Isso é balela. Não vai ter liga. Meu amigo, se tiver liga, talvez no dia que tiver liga eu não vou estar nem aqui. Minha filha talvez vai ver, meu neto, né? A gente não vai ver liga, pô. Esquece, não vai ter, pô. Não vai ter liga. Se tivesse alguma contrapartida com relação a isso, concreta, né? Até beleza, ó, você vai perder aqui, depois a gente vai aumentar o bolo lá na frente, mas ó, a liga vai entrar ano que vem, vamos discutir o fair play financeiro, mas não tem nada. O Flamengo diminuiu valores, né, dos direitos, abriu mão até de propriedades de marketing a troco de nada. Tem para a divisão total. Essa é a lógica do clube. E aí, com esses 37% do bolo, ele iria para algo como 250 milhões, que seria algo que o clube estaria mais confortável. Porque eu perguntei, esses 200 milhões, o clube estaria confortável? Não estaria. Continua uma relação muito ruim entre as duas partes, apesar dessa proposta, de muita desconfiança. A informação que eu ouço é que o Flamengo tem-se uma certeza de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro se reúnem antes das reuniões oficiais da Libra e acertam tudo, já chegam com tudo acordado, e aí quando chega lá o Flamengo fica só para aprovar, porque como tem unanimidade, então fica só para aprovar as coisas. E lembrando, qualquer coisa na Libra só pode ser aprovado por unanimidade, tá? Se não tem maioria absoluta, não tem maioria simples, não tiver unanimidade, aí os caras vão lá, combinam o que eles querem entre eles lá, que até esse pessoal do Conselho Gestor vai lá, o Flamengo tem que ser vaquite presépio. Vamos aprovar. Por favor, né? E já preparo vocês. Ao longo das próximas semanas, teremos diversas notinhas, matérias dizendo, olha, todo mundo na Libra, na Liga Forte União, está todo mundo incomodado com o Flamengo. Meu amigo, é nós contra o resto. É tudo nosso e nada deles. É a gente contra o resto do mundo. É essa parada. É o Flamengo contra o resto. Não tem essa, não vai ter. Mas o Flamengo, nós temos que ser amigo. Amigo perdendo dinheiro? É amigo que só a gente dá? Só o Flamengo entrega? Palmeiras aumenta a receita, Corinthians aumenta, todo mundo aumenta as suas receitas. O Flamengo perde? Não. Desculpa. Eu prefiro ser o malvado com a receita lá em cima, ganhando com aquilo que eu proporciono de audiência, de assinaturas, de pay-per-view e tudo que a gente sabe que envolve o Flamengo, que é sempre superlativo em tudo,
Tu que seu amiguinho, o cachorro Lécio, ou o cachorro Cofap lá, né? O Salsicha, e, porra, e ganhando menos. Tá de sacanagem, né? Eu prefiro ser o malvado, odiado por todo mundo e ganhando mais. Então, nessa questão, a torcida do Flamengo, principalmente a galera que tem influência nas redes, tem que fechar com o Flamengo, porque a gente vai ver notinha. Ai, o Flamengo não quer ser amigo de ninguém, o Flamengo não sei o quê. Meu amigo, ninguém quer ser amigo do Flamengo, tá? Eles querem tirar os direitos do Flamengo. Isso não só nesse assunto, outros. E do outro lado também os da Libra não querem, entendem que tem coisa assinada, que não querem atender as demandas do Flamengo. Então tem uma relação muito ruim, muito tensa, mas teve esse avanço aí, digamos assim, de umas propostas feitas pela Libra, de pelo menos uma sinalização de que pode melhorar um pouco o critério que o clube vem reclamando. Então a gente está nesse estágio, não sabe ainda, vai fechar. Isso é curioso, porque a Globo tinha que depositar o primeiro dinheiro, né? E aí ela perguntou, chegou um momento que ela perguntou assim, tá bom, mas eu deposito isso aqui com base em que critério? Já que vocês não me mandaram ainda. E aí eles deram para assim, ó, vai ter os valores igualitários, que isso aí não tem discussão, começaram a depositar os igualitários, e a Libra tem que mandar esse critério para você ter os pagamentos durante o ano. Porque só o que fica para o final do ano, de fato, como já era no ano passado, é posição do campeonato, quer dizer, depende da posição de fato. Mas a já era para, esse critério de audiência, teoricamente, já era para, antes era por disposição, já era para estar sendo pago, né? Então, começou a pagar a Globo baseado ali no igualitário, ela vai começar a pagar na sequência quando a Libra enviar, de fato, um critério aí para essa questão da audiência. Parece Feitiço do Tempo, né? Lembra do filme Danny McDowell e do Bill Murray? Quantas vezes você assistiu esse filme? Assim, Muitas vezes, meu amigo. Porque é engraçado, o que a gente está ouvindo falar cada vez mais, embora conversei com o presidente do esporte, Yuri Romão, nessa semana, na quinta-feira, e ele fala sobre a questão de ter a possibilidade de cada vez mais vista por clubes dos dois lados, embora eu ache que não igualitariamente dos dois lados, de avançar para ter uma liga só e para que isso dê, por exemplo, poder na discussão da arbitragem, né? Ou seja, a liga vai resolver, vai fazer o investimento ou não vai fazer o investimento de acordo com o que achar que tem que fazer. E se fala cada vez mais abertamente na possibilidade de unidade das duas ligas. Mas... Não, e olha só que loucura, né? Você hoje tem 2 blocos econômicos com empresas constituídas, razão social, contratos firmados. Aí o PVC está dizendo que, olha, os caras consideram haver uma união entre os dois lados para criar uma... Ou seja, seria uma nova empresa, vocês estão acreditando nisso? E como é que ficam os contratos firmados? Porra, a Liga Forte New vendeu direitos aí por 50 anos, meu amigo. Como é que vai ficar isso aí? Hã? O adiantamento que os clubes receberam, como é que fica? O contrato atual, vocês estão acreditando nisso mesmo? Que vai ter? Mas na medida em que você tem uma discussão dentro de uma liga, porque o Flamengo vai... Eu entendo que o Flamengo tem que resolver o seu problema. O Flamengo pode ser justo, de fato, o Flamengo que tem 37% ou 40% da torcida do Brasil tem esse valor estimado, ainda que eu faça aquelas restrições que eu fiz 2 semanas atrás. Tem 20, né, PVC? A torcida do Flamengo 20. É 20%, né? Porque você joga para 37%, na verdade, porque é o proporcional dentro do que é a Libra. É isso, né? Para explicar. Não, tá certo. Falando em 40 milhões de torcedores, talvez, ou quantos são os torcedores, você vai fazer a conta, até porque tem uma parcela disso, de 21%, digamos, que não torce para ninguém, o que é um potencial gigantesco para você ganhar mais torcedores, inclusive o Flamengo. Mas, assim, tem uma discussão que o Flamengo tem uma parcela de razão, isso vai desagradar outros clubes dentro da Libra, e aí você pode caminhar para uma divisão que você tem a Liga e não tem o Flamengo dentro da Liga, o que também é uma jabuticaba brasileira. Ter 2 ligas já é uma jabuticaba. Ter uma liga sem o Flamengo é outra jabuticaba. Só tem no Brasil. Mas assim... Mas isso é injusto, PVC. É injusto, cara, jabuticaba, cara. É injusto. A jabuticaba é uma delícia, pô. Isso aí é uma casca de... né? Sabe? É muito injusto com a jabuticaba. Oi? Não entendi, fala. Você já comeu jabuticaba na Alemanha? Não, gente, assim, em tese é isso aí, tá? É o que o Flamengo tá pleiteando lá na Libra, tá ok? Então, falei agora quase igual, tá ok? O Flamengo tá pleiteando isso aí na Libra, um aumento, e vamos ter notícia, vai ter aquela coisinha na imprensa de jogar, o Flamengo tá desagradando, tá todo mundo fechando a cara pro Flamengo, e aquela coisa toda, e a parada é o seguinte, mano, o Flamengo quer mais dinheiro, quer se fazer presente do tamanho que ele é, gigante, tá? E aí eu tô falando, né,
porque o Flamengo é nem o melhor clube, mas é o clube que tem mais audiência e mais torcida. O PVC tá ali falando nisso. E o PVC, inclusive, vai ser o cara que deve soltar algumas notinhas dessas aí. Ó, fulano tá descontente com o Flamengo e tal. E aqui não tem questão de... A gente, repetindo, né? O que eu falei para vocês antes. Peguem do balanço do Flamengo atual, tá? E coloquem um estádio lá. Coloquem o custo de um estádio lá dentro. O Flamengo precisa de novas receitas e a nova diretoria vai ter que rebolar muito para isso, tá? E isso passa também para a gente reaver esses valores dentro da Libra, desse contrato que tem se mostrado extremamente nefasto para o Flamengo, esse contrato atual com a Globo, tá? Esse contrato atual com a Globo.